Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui conosco. Meu nome é Felipe Koga, sou Head de Estratégia e Transformação do Grupo Bittencourt, consultoria com 4 décadas de expertise no desenvolvimento, de expansão e gestão de redes de negócios e franquias. Sejam bem-vindos ao Bittencourt Cast, podcast que conecta você ao que há de mais relevante no universo dos negócios, varejo e franchising. Estamos aqui na ABF Expo Franchising para compartilhar reflexões estratégicas sobre o papel das marcas na construção de legados, na transformação do mercado e na evolução do varejo e do franchising no Brasil. Hoje teremos um episódio muito especial com Wilson Diniz, CEO da Cultura Inglesa. Wilson, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra contar com a sua participação. Felipe, muito obrigado pelo convite, todo o time da Bittencourt. Para mim, estou muito honrado de fazer parte aqui desse podcast com vocês na feira da ABF. Então, para mim é uma honra estar com vocês aqui, uma empresa que aliada do ecossistema de franchise do Brasil, precursora, inovadora. Então, para mim é uma honra estar falando com vocês, falando com os ouvintes, para a gente falar um pouquinho da feira, do franchise e da cultura inglesa e das novidades que tem pela frente. Então, agradeço bastante o convite. Maravilha, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Para a gente começar essa nossa conversa, gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória como executivo, né? Legal. Como é que você, né, assumiu esse cargo de liderança numa das, talvez, maiores empresas mais relevantes do segmento de educação do país. Legal, bacana. Bom, comecei minha carreira com 17, 18 anos, programa de estágio, de trainee multinacional, segmento de indústria química, farmacêutica, depois fui para banco, sempre na área de marketing, meu background sempre é área de marketing, planejamento, estratégia. Fui para banco, passei no antigo Banco Real um tempo e depois fui para educação. E aí é onde o bichinho da educação me picou. Eu estou já quase 2 décadas no setor de educação, passei por 3 grupos educacionais, ensino superior, então foi toda a minha trajetória drivada em educação, né? Quer dizer, que une um propósito único, um dos poucos setores que une esse propósito, assim como saúde, e que eu me apaixonei. Entrei ali no segmento educacional. Minha última experiência como executivo, antes da cultura inglesa, eu fui vice-presidente da Cruzeiro do Sul Educacional. Cruzeiro do Sul Educacional, um grande grupo com mais de 600 mil alunos no ensino superior, diversas marcas e universidades no Brasil. Comecei o projeto lá no início, quando a gente tinha 30, 35 mil alunos, junto com o primeiro fundo de investimento que entrou junto com a família, depois teve a troca do segundo fundo de investimento, e depois levamos para o IPO. Então, fui partícipe dessa tese, dessa jornada, junto com outros colegas. Levamos a organização para o IPO. E, nos últimos anos, eu era vice-presidente do ensino à distância, do EAD, da Educação à Distância da Cruzeiro Sul Educacional. Lá no comecinho, a gente tinha cerca de 3 mil alunos no EAD. Terminamos, fiquei lá até o ano passado, com mais de 400 mil alunos no EAD. Então, fizemos um trabalho grande, junto com outros colegas ali. E, concomitante à Cruzeiro do Sul Educacional, onde eu era vice-presidente, eu era presidente do Conselho de Administração do CNA. CNA, uma grande marca, tenho grandes amigos ali. Um abraço aqui para o Décio, que é o CEO do CNA, é uma pessoa que eu admiro bastante, respeito bastante. Então, o CNA, eu participei do conselho, fui presidente do conselho nos últimos 3, 4 anos, ajudando o CNA, a rede, o time de executivos, a pensar os caminhos aí do LT. Foi onde eu conheci mais o LT, né? O ensino de idiomas, línguas, mais a fundo, e franchise, né? Então, o CNA é uma referência aí no modelo, onde eu aprendi bastante. E aí, minha carreira se enveredou, eu fui fechar meu ciclo na Cruzeiro do Sul Educacional. A cultura inglesa estava buscando um CEO, vindo de um momento pós-pandemia difícil, se reajustando, se reorganizando, e me fez um convite. Quando veio esse convite, era muito interessante para mim, porque estaria em educação, seria o executivo número 1 da organização, e gostei muito do objetivo e da ideia da tese da cultura inglesa para o próximo passo. Então, acabei aceitando esse mandato. Na verdade, não foi um convite, foi uma convocação, porque trabalhar numa marca como a cultura inglesa me enche de orgulho. Então, é uma marca, a gente vai falar aqui, uma marca de 90 anos. A gente está brincando que agora ela tem que ser uma senhora startup, né? Então, uma marca com muitas fortalezas, com alguns desafios, e eu topei. Então, desde o meio do ano passado, logo mais vai fazer um ano, adentrei na cultura inglesa, fizemos uma transição tranquila com a antiga CEO, que construiu muito da cultura inglesa, a Lorraine.
muito histórica aqui no mercado, e a gente começou essa jornada agora na cultura inglesa. Então, um pouco da minha trajetória é essa, background de marketing, focado em educação, e agora focado na cultura inglesa, onde eu estou me divertindo bastante. Maravilha. E o que você pode contar um pouco para a gente sobre esse processo da franquia da cultura inglesa? Assim? Um pouco de como é que foi esse processo, as decisões que nortearam esse caminho e como é que você está vendo hoje esse processo de franquia para os próximos passos da companhia? Legal. Bom, dentro da minha chegada na cultura inglesa, a gente organizou uma reflexão estratégica, fez um ponto de inflexão na estratégia, e dentro das diretrizes estratégicas, do direcionamento, a gente definiu algumas avenidas de crescimento, algumas alavancas que a gente deveria startar, um plano aí mirando aí em torno de 5 anos. Enfim, nós estamos no início dessa execução desse planejamento estratégico e franquia é um pilar super importante, tá? Para a gente e para o crescimento. Originalmente, a cultura inglesa sempre foi focada em unidades próprias. Então, ela opera muito bem em unidade própria. Você tem uma ideia, hoje, a gente tem 60 unidades próprias na cultura inglesa, com mais de 45 mil alunos próprios. Então, a gente sabe operar loja própria, escola própria, vamos falar assim. E, no momento, há cerca de 4 anos atrás, a cultura ela era desmembrada e ela tem algumas culturas que são desmembradas em alguns estados. A Cultura São Paulo fez uma aquisição da cultura do Rio de Janeiro. E a cultura do Rio de Janeiro tinha um projeto de franquia iniciado, só que foi estopado em algum momento. Nessa aquisição da cultura São Paulo da cultura Rio, em meados de 2020 e 2021, veio algumas franquias. Até então, a organização não sabia muito como lidar com rede, que é muito diferente de unidade própria, né? Quando me chamam para pensar esse novo momento da cultura inglesa, e a gente definir que a franquia pode ser um mecanismo de desenvolvimento de crescimento acelerado, a gente viu uma oportunidade e falou, poxa, a gente tem aqui um início, vamos refazer todos os processos, a metodologia, e a gente tem muita oportunidade, porque a gente tem uma marca muito forte, uma marca que é top of mind, no Rio de Janeiro e São Paulo, saiu a pesquisa Datafolha aí no Rio de Janeiro, de novo, por mais de 10, 15 anos, está no coração das pessoas, as pessoas não fazem curso de inglês, fazem cultura inglesa. Você é um alumni da cultura, Felipe, você é um alumni, você me cumprimentou aqui e falou isso, né? E quando a gente falou assim, poxa, se a gente formatar bem essa proposta de franchise, reorganizar os nossos franqueados que vieram nessa aquisição, e a gente tem muita praça grande e média desocupada, porque a gente só tem 60 unidades próprias. E tinha, nesse momento, 30 franquias. Hoje já está crescendo, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos crescer em franquia. Então, a gente tem... O Brasil é um país continental, gigante. A gente não está em uma série de cidades de grande e médio porte. E a gente falou, poxa, a gente tem uma oportunidade gigante. A gente tem a marca, a gente tem a reputação, tem a confiança do cliente, estamos fazendo um trabalho muito profundo de estruturação dessa frente, então vamos colocar energia e vamos atrair bons parceiros para se juntar com a gente para fazer parte da cultura da franquia, da rede de franqueados da cultura inglesa. Então foi assim uma decisão estratégica, uma alavanca, uma avenida importante para os próximos anos da cultura inglesa. E para dar uma ordem de grandeza, a gente hoje tem 60 unidades próprias que eu te comentei. Saímos de 30 franquias, estamos com 42 ativas e operacionais. Já vendemos mais 20 que vão entrar em operação até o final do ano. E a gente deve chegar em torno de 300 unidades franqueadas nos próximos 3 ou 4 anos. Tá? Uma expansão acelerada, mas com muito cuidado. E essa foi identificado por uma série de fatores econômicos da cidade, onde a marca Warner chega muito forte. Então, a gente tem aí um caminho de 3, 4 anos de sair dessas 40, logo mais 60 unidades franqueadas para cerca de 300 unidades franqueadas, que vão se juntar às 60 e poucas unidades próprias. Então, é isso que a gente vê como rede para a cultura inglesa para o futuro. Maravilha. E, de fato, né, você fala da reputação da cultura inglesa. Eu, de fato, sou alumni, né, ex-aluno ali da cultura inglesa já há muitos anos, mas estudei quase 20 anos, durante quase 20 anos na cultura inglesa. Nossa, que legal. Desde que era criança, né?
E justamente a minha pergunta agora é ligada a isso. Assim, a gente sabe que vocês têm uma, pode parecer redundante, mas uma cultura forte na cultura inglesa, né? Tem Aham. uma tradição forte. Como é que vocês unem isso, né, à entrada desses novos parceiros de negócio, franqueados, são pessoas, claro, empresários bem selecionados, né, mas de fora da organização, Aham. para ter certeza que eles compartilham desses valores, dessa tradição de vocês? Legal, isso é super importante, né? A gente tem uma cultura muito forte, tem um legado muito forte, e a gente vai honrar esse passado olhando o que ele tem de bom, e ao mesmo tempo a gente tem que trazer novos elementos para a nossa cultura organizacional, para que ela que vai sustentar a nossa estratégia, a nossa tese para os próximos anos. Então a gente sabe olhar para o passado e manter o que é bom, mas sabe criticar com respeito e idoneidade para trazer novos elementos para uma cultura moderna, aberta e que vai levar a cultura para os próximos 90 anos. É isso que a gente espera. Quando você fala de trazer franqueados, vocês sabem muito bem, a Bittencourt e todo mundo, o que que importa? Tem o mesmo propósito e valores da empresa? Acho que isso é muito importante. Você é empresário, você é microempreendedor, você que está pensando em abrir uma franquia, você compartilha da mesma visão daquele franqueador, os mesmos valores, você conhece bem a história dessa empresa. E para quê? Para selecionar, como você falou muito bem, gente alinhada e aderida aos valores organizacionais da cultura inglesa, que é qualidade em primeiro lugar, qualidade em segundo lugar, qualidade em terceiro lugar. Se você tem essa preocupação e quer ainda gerar benefício econômico e ser empreendedor e fazer parte de uma marca histórica que está se reinventando para os próximos 90 anos, é esse o chamamento que a gente faz. Então, a gente acredita que essa reputação, que essa marca e essa cultura preservada com novos ingredientes que a gente está fazendo agora dentro da organização, vão atrair esse tipo de franqueado. E a gente vê nos nossos franqueados, Felipe, a gente tem, como eu falei, 30 e poucos franqueados, se juntou mais 10, 12, estão 42, uma paixão pela marca, uma paixão pela entrega, pelo negócio, pelo franqueador. Estão junto, porque a gente está no momento de montar todo o processo de gestão novo da franqueadora, sistemas, processos, eles estão com a gente. Né? A gente debate, a gente conversa, a gente argumenta, mas assim, eles acreditam, porque esse é 90 anos de história e eles estão vendo na gestão agora os próximos passos e estão gostando do que estão vendo, estão sendo partícipe dessa construção. Então, acho que é uma dobradinha muito certo. É o que quem está vindo com o que a gente tem, com o que a gente está incorporando, a gente está traindo excelentes parceiros, gente que acredita junto com a gente. Isso é muito importante, você sabe disso numa rede, seja de unidade própria ou ainda mais numa franqueadora, né? Então, a gente está trazendo gente que pulsa o sangue vermelho como a gente. Brilhante. E falando desse tema, né, de valores, cultura, né, que é tão relevante, o que você pode compartilhar conosco, assim, de estratégias ou processos que vocês implantaram na rede para garantir que os franqueados, independente de onde eles estejam, eles continuam mantendo aquele viés da cultura inglesa na ponta, Tá? né, garantindo esse padrão, essa tradição, essa qualidade de vocês? Total. Acho que assim, todo o cardápio e portfólio de boas práticas de franchising, que a gente se inspirou em outras redes, do segmento, de outros segmentos, a gente está aplicando. E aí, em números, desde o início da conversa, do onboard, dos treinamentos, dos rituais de gestão, do acompanhamento, da conversa olho no olho. Então, todo esse cardápio de rituais a gente tem e a gente, de acordo com todas as boas práticas de mercado, programa de excelência, conselho de franqueados, tudo a gente não tinha, tá? Nos últimos 6, a gente está implantando e está no processo de evolução. Não é um ponto de partida e chegada, não é sprint, não é maratona, você sabe disso. Tem coisas a melhorar, e ainda bem que tem, e a gente vai melhorar bastante, porque a gente vai ser um dos melhores franqueadoras do Brasil. É longe, distante, mas a gente vai ser, a gente está com muito empenho, então a gente está trabalhando muito nisso. Agora você falou, como é que eu garanto lá na ponta? Porque a gente está falando de serviço e de educação. Você sabe que a complexidade aumenta da padronização, da checagem, do assurance, quality assurance, que é super importante em educação. A gente tem uma área de educação, que a gente chama de área de desenvolvimento de produto e experiência de aprendizagem, né? E toda a área de qualidade, com processos rituais que a gente colocou, muito para e passo com o franqueador. Desde a escolha do professor, o treinamento do professor, o professor que é novo, o professor que é veterano, há uma série de processos, e aí usando tecnologia, usando uma série de formatos que a gente coloca,
para dar sustentação, suporte e garantir que a entrega esteja feita da maneira correta. Então, assim, é uma área, um centro de inteligência e, para mim, esse é o principal núcleo de sucesso de garantir a boa entrega, o alto NPS da nossa rede. A nossa rede tem NPS acima de 80. Os alunos da nossa rede de franquias têm 80 pontos de NPS. Nossa rede própria também oscila entre 78 e 80. Franqueado tem 1 ou 2 pontos superior à unidade própria. Então, assim, são ótimos parceiros. Esperamos trazer tão os bons parceiros como. Estamos aplicando todas as regras e boas práticas que todos aqui conhecem de franchise, mas o núcleo principal é a área de quality insurance e treinamento, que garante o que está acontecendo ali na ponta, na ponta, e que vê se tiver algum desvio, chama para conversar o franqueado, o coordenador pedagógico, ou o professor, e a gente ajuda. A gente ajuda com o processo, com treinamento e com suporte. Isso faz toda a diferença, Felipe. Falando um pouco de futuro da cultura, né? Como vocês hoje, primeiro em termos de metas, né? Como é que vocês hoje têm conciliado esse desejo de expansão, desejo de metas, né, de expansão e crescimento, com a preocupação que eu sei que existe, né, de manter esses bons franqueados, selecionar bem? Quais os cuidados que vocês tomam nesse processo para ter uma expansão saudável, né, e bem estruturada? Total, acho que é aquela coisa. E é importante, né? Eu tenho uma frase, Felipe, que eu falo para o meu time, e quem me conhece sabe assim, ó, vamos devagar que eu tô com pressa. Ó, a gente tem uma organização vitoriosa, que passou por seus momentos, e esse mercado passou por momentos mais difíceis, que agora os bons operadores estão começando a sair mais forte lá na frente, a cultura inglesa é uma delas. Pensamos numa reflexão estratégia em unidades de negócio para gerar crescimento e franchise, e via franquia, franchise, vai ser uma das importantes avenidas. E a gente tem que garantir toda essa qualidade. Primeiro que a gente vai fazer um processo de expansão cauteloso. A gente não está aqui falando de ter 1.000 escolas, 800 escolas, 600. Não queremos. Queremos ter em torno de 300 escolas, com cerca de 200, 210 parceiros, talvez, que vão ter mais de uma escola. A gente quer incentivar muito isso. Isso é super importante, saudável para a rede. A gente acredita nisso já na largada. Então, dessa forma, por estratégia, por diretriz institucional, a gente vai ser muito cauteloso e a gente vai ser rigoroso para a seleção desse parceiro e rigoroso nas condutas e nos procedimentos e processos que a gente vai implantar. Então, acho que isso é que vai fazer, sempre aberto ao diálogo e a melhorar. A gente entende que é um ecossistema, a gente sabe que das dificuldades de gerir uma rede, mas ao mesmo tempo sabe das oportunidades, porque eles estão na ponta, eles estão com a barriga no balcão, eles estão entendendo as dores ali, né, junto do estudante, dos pais, das famílias. Então a gente entende um aliado, né, desde o início dessa jornada. Então a gente está assim muito tranquilo, sabe do desafio que é, ainda mais numa organização de serviços de educação livre, como é manter os corretos KPIs, os corretos passo a passo para fazer o desenvolvimento de aprendizagem. A gente está muito confiante porque a estratégia está muito bem definida. A gente quer em torno de 300 unidades, pouco mais de 200 parceiros, muito bem selecionados e um processo de boas práticas, como qualquer outra rede aí de 70, 80 anos de franquia. A gente tem certeza que a gente vai conseguir. Maravilha. E, Wilson, você falou de um tema que é muito importante, né, que é a questão, vocês são uma rede, né, de serviços, né, no final. E quando a gente fala de uma franquia de serviços, a manutenção dos padrões e dos processos é mais desafiadora do que em caso de uma operação de produto, que às vezes é mais objetiva, é mais indústria, né? E aí você falou de alguns temas importantes, né, como a área, né, por exemplo, de quality assurance, né, ou de qualidade, ali, que cuida de padrões pedagógicos, e que outros processos de governança internos e suporte ao franqueado vocês têm para também conseguir manter esse alto nível de serviços na ponta, esse padrão e garantia de qualidade para o cliente? Eu acho que principalmente é a área de quality assurance, essa é a principal. E a gente tem todos os check-ins, né? Pesquisas semestrais junto aos estudantes, junto ao franqueador com a franqueadora e com os estudantes, os pais, para a gente estar monitorando semestre a semestre como que está os índices de satisfação nos principais pontos
da proposta pedagógica, do modelo acadêmico nosso, para ver onde a gente pode corrigir. E a gente tem isso muito forte, essa cultura de olhar os indicadores, fazer a gestão dos indicadores e atuar para diferentes remédios, diferentes programas, para diferentes necessidades. Cada franqueador, em cada localidade, tem a sua especificidade, a sua problemática, seja do ponto de padronização do serviço, do ponto de vista comercial, de negócio, financeiro, de gente, gestão, a gente sabe das dificuldades e dilemas que tem em qualquer organização, né? E para cada um desses itens e dessas áreas de suporte, a gente tem processos, rituais, para a gente poder estar enxertando nesses franqueados, seja de forma unificada para todos, através de alguns rituais e processos já estabelecidos, seja de forma específica, ou seja, a gente tem o remédio de amplo espectro e tem a injeção que vai específica para aquele franqueado. E tudo parte também, a gente sabe disso, da área que está em contato com, o nosso, com nossas franquias, né? Nosso consultor de campo, a importância dele, né? E a gente começou a montar um time agora, a gente montou um time super recente, né? Time de expansão, time de consultoria de campo, time de operação, time de implantação. Então já tem um time lá de cerca de 20 pessoas já operando para a gente fazer esse sonho acontecer da forma mais responsável possível. Por quê? Porque a gente tem uma marca e uma tradição a respeitar e um legado a gente sustentar. Senão a gente não ia para a franquia, senão a gente não ia para novos negócios. Então, esse foi determinado pelo conselho de administração da organização. E eu só topei esse vir para cá por causa disso, porque eu não ia abrir mão da qualidade. Total sentido que você está conversando aqui Legal. conosco. E a gente sabe, a gente estava até conversando um pouco antes, né, que o mercado tem os seus desafios, né? Passamos aí por um período desafiador também, o mercado como um todo, e a gente sabe que o consumidor, né, cada vez mais ele vem passando por uma transformação, seja na jornada de aprendizagem, na jornada de compra, né? E o que você pode compartilhar conosco, assim, de novas estratégias, né, que a cultura tem adotado, ou novos caminhos que vocês têm enxergado para manter uma marca tão tradicional, sempre refrescada na mente do consumidor e adaptada às novas tendências de consumo, Lucas? Legal, você falou, acho que é meio clichê, mas é verdade. O consumidor está empoderado, e ainda bem, eu também sou consumidor, eu também estou empoderado, e as empresas têm que se conectar com as dores desses clientes, saber onde quer atuar e se conectar com isso e tentar resolver esses problemas e essas dores. A transformação desse mercado em específico, antes da pandemia, ela já estava em transformação. A pandemia só acelerou e ela continua em transformação. A gente tem diversos recursos de tecnologia, substitutos, escolas bilíngues. É um mercado que avançou, né? O contato com a língua inglesa nunca foi tão grande, por uma série de dispositivos. Isso você pode entender como uma ameaça ou uma oportunidade. A gente agora falou assim, não, isso é uma oportunidade. Então, a gente entende que quanto mais gente ter contato com inglês, na hora de querer aprender seriamente inglês, vai procurar as marcas que entregam qualidade. E a cultura inglesa é uma delas. Mas a gente tem que pensar que o consumidor quer diferentes formatos de entrega, não só aquele tradicional. Tem ainda, Felipe, aquele público que quer o presencial, que quer ficar 2 anos, 5 anos, 8 anos, 3 anos numa escola, com toda a proposta de valor que a nossa escola da cultura inglesa oferece. São ótimas escolas, bem estruturadas, enfim. Um corpo docente que é referência. O corpo docente da cultura inglesa é referência no mercado. Um abraço a todos os professores da cultura inglesa, da rede própria e rede de franquias aqui. E isso, a gente tinha que se movimentar também, né? Porque tem os novos formatos. Tem aquele público que é o presencial, tem aquele público que é a distância. Então, a gente tem um produto remoto, que é o inglês da cultura inglesa, ao vivo, síncrono, o professor da cultura inglesa, remoto, para atender em diversas regiões. A gente já tem mais de 10 mil alunos nesse curso. A gente lançou agora, recentemente, um produto chamado Cultura Inglesa Turbo, de 2 anos, síncrono, com o professor, com um ticket mais baixo, para atender uma camada que não tinha condições de fazer inglês numa escola de qualidade. Agora tem. A gente lançou recentemente o programa Bilíngue, onde a gente leva o programa Bilíngue para ser introduzido na matriz dos colégios. A gente está trazendo a inteligência artificial e hoje a gente lançou recentemente a IA para série de processos na organização, mas para dar o suporte ao aluno da cultura inglesa na jornada de aprendizagem, seja por uma questão administrativa ou de aprendizagem já embarcado na plataforma tecnológica. Então, o que eu quero dizer para você? A gente está preservando o legado da qualidade, mas a gente está antenado aos novos movimentos de mercado, porque o consumidor ele quer
acessar conhecimento do idioma para alguma realidade, que pode ser viajar, ambição profissional, estudo, se conectar com o mundo, e a gente tem que ter diversas soluções. Soluções mais curtas, mais longas, mais profundas, menos profundas. O que que é importante para todo mundo? Ir numa instituição de qualidade. E a cultura inglesa, o que ela está fazendo? Está abrindo novos canais, novos produtos, produtos de idiomas e nas adjacências. Um deles é o produto de 2 anos, como eu comentei, e em breve vem novidades aí de a gente começar. A gente começou também a ofertar inglês para crianças de 3 anos, 3, 4, 5 anos, nós não tínhamos na cultura inglesa. Começamos agora no começo do ano, e aí vem uma série de outros produtos pela frente para atender esses diferentes públicos, diferentes perfis atitudinais, comportamentais e de bolso. Então a gente entendeu que a gente pode explorar um pouco mais por diversos canais, usando a tecnologia como força motora para atingir um consumidor diferente, que tem objetivos diferentes do que tinha 20 anos atrás quando você fez, ou 20 anos atrás quando eu fiz, ou 40 anos atrás, ou 50 anos atrás. Então, esse é a ambidestria da cultura inglesa agora. Ressignificar o nosso ELT e pensar no futuro também da organização. E é muito revigorante ouvir você falando desses novos produtos, novos serviços, né? Conheci algum deles já indiretamente, ele mais como consumidor, não bilíngue, conheci numa escola que eu visitei, via ali já implantado, né? Então, alguns outros não, que você comentou ainda não tinha conhecido ainda. E, Wilson, para a gente fechar essa nossa conversa, se você pudesse deixar uma mensagem, uma dica, uma orientação para quem é ou franqueador do segmento ou até franqueado do segmento de idiomas, né, de educação, o que você deixaria como uma mensagem para esses outros parceiros de negócios ali que existem nesse setor de idiomas? Olha, acho que a mensagem assim daquele que está buscando investir, analise bem, procure bastante a história da organização, quem são as pessoas por trás da organização, quem são os CPFs por trás do CNPJ também. Pesquisem bastante, conversem com a rede de franqueados antes de tomar a decisão também, acho que é super importante. São dicas comuns e que todo mundo comenta, né? Então, acho que uma mensagem é essa, e dizer para aquele que tem interesse em ter um negócio, numa marca que é top of mind do setor, que se identifica com a educação, entende que a educação mexe ponteiro, mexe a vida, muda a vida de um país. Entende que a educação de idioma é importante, num país que ainda tem só 3, 4% fala idioma de forma avançada. E esse indicador não vem mudando ao longo dos anos. É uma pena. Isso tem pontos muito negativos para a produtividade do nosso país, inclusive. Então, você está buscando, que se interessa, vem conversar com a cultura inglesa. Então, a gente tem, acho que, um projeto vencedor, um projeto que está alinhando novos produtos para o franqueado poder ofertar, e não só o curso de inglês tradicional, longo, esse a gente continua, e tem público para isso, e tem resultado econômico para isso. Mas agora tem outros produtos, outros formatos, então vem conversar com a gente, vem conversar com o nosso time, vai ser um prazer conversar com todos vocês para explicar um pouco mais da cultura inglesa e desse novo momento da cultura inglesa. Beleza. Wilson, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, os insights que você trouxe aqui na nossa conversa. E agradeço também a quem está acompanhando o podcast, né? Agradeço muito a participação de todos vocês e nos vemos no nosso próximo episódio do Bittencourt Cast. Até lá!